Nossa aula de hoje ela vai ser uma revisão dos conteúdos que a gente estudou anteriormente de forma bem rápida, né? Para vocês terem acesso a esse material, porque eu não sei se a gente vai ter avaliação online, se vamos esperar, né, voltar, retornar da pandemia. Então, por isso que eu preparei esse material, caso vocês tenham a avaliação online, vocês têm o material já disponível para dar uma revisada. E também são materiais que vocês têm no caderno. Então, nós vamos falar dessas duas temáticas hoje. Sobre o vírus, né, e sobre o reino Monera, que no livro de vocês também pode subdividir esse reino em reino bactéria e reino Archaea. Então, é muito do material que eu também trabalhei com alguns alunos que participaram da aula do Grêmio, adicionei algumas outras coisas, e também além da questão do reino Monera. Aqui nós temos algumas imagens de vírus. Falamos já em sala de aula sobre a característica do vírus, que vírus quer dizer veneno, que vírus é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele invade uma célula, retira tudo que ele necessita dessa célula. Então o vírus ele depende disso. Então por isso que ele é um parasita obrigatório. Sem fazer isso, ele não manifesta as características de vida. Vírus também não tem célula. O vírus só reproduz dentro de uma célula, ou seja, né, fora da célula ele é como se fosse um cristal. Quando estão fora da célula, como eu falei, ele parece um cristal, é como se fosse um mineral. Então por isso que o vírus é muito fácil de ser levado junto com a poeira pelo ar. Então por isso que algumas doenças relacionadas à virose, o contágio se dá pelo ar também. Quando a pessoa, por exemplo, espirra, né, e joga através do espirro alguns vírus. Vírus não tem célula, mas ele tem proteínas e material genético. Então essa é a base do vírus. É claro que alguns vírus podem ter algumas coisas além de proteína, além de material genético, mas essa é a formação básica de um vírus. Então ele tem material genético que pode ser DNA ou RNA, né, e proteínas. Alguns podem ter lipídio, outros podem ter carboidrato, outros podem ter os dois, né, mas essa é a composição deles. Não possui metabolismo próprio. O que significa isso? Que o vírus ele vai induzir a célula a fazer tudo que ele necessita. Então ele não consegue produzir nada, ele não tem metabolismo, ele não consegue respirar sozinho, ele não consegue reproduzir sozinho, ele depende que alguém faça isso para ele. Não pertence ao nome dos 5 reinos ou 3 domínios, isso é algo que a gente já discutiu em sala também. O vírus ele tem um agrupamento próprio, né? Ele tem uma classificação própria. E também não há consenso se o vírus é ou não um ser vivo. Então há essa discussão entre os cientistas, né? Uns acreditam que ele pode ser, defendem que ele pode ser considerado um ser vivo porque ele reproduz. Outros defendem que ele não pode ser um ser vivo porque ele não tem célula. Então isso é um debate que se arrasta há anos e que esse consenso ainda não se chegou. Aqui nós temos uma imagem de um vírus, né, que é o vírus da poliomielite, né, mostrando a estrutura que o vírus tem. Então é uma estrutura muito simples. Como ele não tem célula, né, então essas bolinhas aqui é a cápsula de proteína, e na parte interna dele nós temos o material genético. E no caso do vírus da poliomielite, é um vírus que tem RNA. Aqui nós temos os 3 tipos existentes de vírus. O vírus de DNA, que tem o genoma constituído por DNA, que pode ser fita simples. Então o DNA do vírus pode ser duplo ou fita simples, vai depender do tipo do vírus. Quando ele invade a célula, né, esse DNA vai tomar o lugar do DNA da célula e vai obrigar, né, a célula a produzir vários RNAs e produzir vários vírus. Então o vírus que tem DNA, ele invade a célula e substitui o DNA da célula. O RNA vírus ele tem um genoma constituído por RNA. Então, esse RNA vírus ele bloqueia a ação do DNA da célula, porém ele já consegue transcrever RNA mensageiro direto, né, a fim de se replicar. E o retrovírus, que tem um tipo especial de RNA vírus que para replicar-se primeiramente se transcreve DNA. Então, quando o retrovírus invade a célula, né, a primeira coisa que ele tem que fazer é produzir DNA de vírus, né, DNA viral. Depois que produzir o DNA viral, ele vai comandar a célula e obrigar a célula a produzir mais vírus. Então esse é o mecanismo de ação dele. Método de reprodução, isso também a gente já discutiu na sala. Então separei umas imagens bem grandes para ficar fácil para quem está usando computador ou celular visualizar bem a estrutura interna do processo reprodutivo. Então aqui é um processo reprodutivo de um bacteriófago, que é um vírus que ataca bactérias. O que quer dizer isso? Essa imagem aqui de baixo, nós temos uma bactéria, uma imagem da bactéria, uma imagem de um esquema bem simplificado, né?
Então ela tem membrana plasmática, essas bolinhas, os ribossomos, essa parte azulzinha é o DNA. Na parte superior nós temos um bacteriófago, que é um tipo específico de vírus que ataca a bactéria. Então a primeira parte da reprodução é a adesão. Então o vírus vai se ligar a uma proteína específica da célula. Então por isso que determinado tipo de vírus ele ataca um tipo específico de célula. Por quê? Ele precisa de um tipo específico de proteína para ele se encaixar. Então a primeira parte da reprodução, do processo reprodutivo de um vírus é a adesão. Ele encontrar a proteína que ele se encaixa. Ocorrendo o encaixe na proteína, ocorre a penetração. O que é isso? O vírus não vai entrar inteiro, ele vai liberar o DNA dentro da célula. Liberou o DNA ou o RNA ou o material genético do vírus dentro da célula, esse é o processo chamado de penetração. A cápsula que fica aqui por fora, né, da bactéria, ela pode ser eliminada, vai ser descartada. Depois que esse material genético entrou dentro da célula, ele vai comandar essa célula, vai induzir a célula a produzir diversas proteínas virais, né? Diversos materiais genéticos virais. Então, esse exemplo aqui está mostrando isso, né? Várias cabeças do vírus produzido, material genético. Então, todas as partes do vírus são produzidas separadamente. Então, nesse processo é chamado de biossíntese. Foi produzidas as partes, vem a outra etapa que a gente chama de maturação. Esses vírus vão ser montados dentro da célula. Então, nesse processo está se mostrando isso. Temos aqui alguns vírus montados e outros sendo montados nesse processo chamado de maturação. O terminou de montar todos os vírus, essa célula já não é mais útil. Então, ocorre o quê? A liberação. Os vírus são liberados para o ambiente externo e eles vão procurarem outras células para invadir. Então, a liberação consiste nisso. Passado o processo daquele processo reprodutivo, nós temos algumas terminologias que são aplicadas hoje em relação à questão da doença. Né? Por exemplo, epidemia. Toda doença que surge de forma súbita e se espalha rapidamente em uma região, acometendo por tempo limitado um número de pessoas maior do que habitual. Isso é considerado epidemia, como por exemplo a dengue. A dengue é considerada uma epidemia porque sempre ela surge rapidamente, né? E em uma determinada região, que é as regiões tropicais. Endemia, né, é uma doença que persiste por vários anos em um lugar e afeta de forma permanente o número constante de pessoas. Né? Podemos citar de novo a dengue. A dengue é endêmica. Endêmica é de regiões onde é muito quente e chove muito, né? Porque o acúmulo de água possibilita a reprodução do Aedes aegypti. Então, regiões mais frias não tem dengue. Não tem dengue por quê? Porque não possibilita esse ciclo reprodutivo do mosquito. Pandemia é o aparecimento de um número fora do comum de casos de uma doença em todo o mundo. É o caso do Covid-19, que se tornou uma pandemia, que surgiu no país da China, né, e foi se espalhando pelo mundo inteiro. Inclusive no Brasil, no estado de Rondônia, nós já temos casos dessa doença. Então é classificado como pandemia. Agente etiológico ou patogênico. É o organismo capaz de causar infecção. Né? Então, é chamado de agente etiológico ou patogênico. Parasita é um organismo que se instala no corpo de outro hospedeiro, passando a extrair alimento dele e causar prejuízo. Então, por exemplo, o vírus é um parasita. Vetor é um ser vivo que transmite o agente patogênico. Por exemplo, no caso da dengue, né? Quem transmite o agente patogênico é o Aedes aegypti. Então, ele que carrega dentro dele, né, o ser que causa a doença. Reservatório é qualquer ser vivo em que um agente infeccioso vive habitualmente e se multiplica, sem causar grandes danos e do qual ele pode ser transmitido a outros organismos. Então, essas aqui são algumas das terminologias, né, finalizando com a profilaxia, que é um conjunto de medidas para a prevenção de doenças. Então, como, por exemplo, lavar as mãos, né, usar máscara, são processos que a gente chama de profilaxias, né, medidas de prevenção para não se contrair essa doença. Aqui nós temos alguns esquemas mostrando sobre a questão das doenças, que a gente chama de virose. São doenças causadas por vírus. Eu não vou citar cada uma delas, eu citei alguns exemplos de forma de contágio. Né? Por exemplo, tem virose que o contágio delas se dá por animais, como o exemplo do desenho do morcego que nós temos aqui. Então, a raiva, né? Mas temos também a questão da dengue, que é o Aedes aegypti. Então, os animais podem estar no ciclo dessa doença, no processo de infecção. Né?
vias orais, ou seja, quando você espirra, né, é um exemplo de como se contrair a doença. Né? Quando você tem contato com as pessoas que estão doentes, né? Mosquito já temos aqui que está representando os animais, pode ser por objetos como toalha, batom, copo, canudo, né, talheres, né, beijo, e alguns tipos de doença, até o ato sexual pode transmitir a virose. Então são algumas formas de contágio das viroses que a gente vai citar todas elas aqui. Fechando a questão do vírus, vamos para a questão do reino Monera, né, que é o reino das bactérias e o reino das arqueias. Nós temos aqui alguns exemplares, né, para exemplificar a diversidade que existe nesse grupo. Mesmo ele sendo um grupo microscópico, né, que são os seres vivos mais simples, né, ele é bem diverso, de acordo com o seu formato e com o número de espécies também. Qual é a característica desse grupo? Né? Todos são procariontes. O que significa isso? Que as células desses seres vivos não têm núcleo. Então é uma célula bem simples. Todos os seres vivos desse reino são unicelulares. Ou seja, o indivíduo todo só tem uma célula. Todos são autotróficos. Né? Alguns são autotróficos e outros são heterotróficos. Os autotróficos eles podem fazer fotossíntese ou quimiossíntese. Os heterotróficos eles podem ser sapróficos, né, que são os decompositores, ou podem ser parasitas, causadores de doenças. Né? Como falei anteriormente, tem os parasitas, tem alguns que fazem associação mutualísticas, ou seja, por exemplo, no ser humano, nós temos bactérias que se alojam no nosso intestino que ajudam na produção de vitaminas. Então, nem toda bactéria nos causa mal. Algumas são benéficas para a nossa saúde, como essa bactéria que associa no nosso intestino. Algumas vivem em colônias, ou seja, são seres unicelulares que podem viver uma ao lado da outra, formando um grupo, né, parecendo como se fosse um organismo maior, mas cada um são individualmente, estão unidos para facilitar o seu processo vital. Esse reino Monera, como eu falei anteriormente, o livro de vocês ele se divide ele em dois reinos. Né? O reino bactéria, que inclui bactérias, e cianobactérias, que são os seres vivos desse grupo que faz fotossíntese, e o reino árquea, né, que é o grupo das árqueas, que são, segundo a ciência, um dos primeiros seres vivos, porque eles vivem em ambientes extremos. Né? Então, devido à sua composição, à sua estrutura, né, ele foi separado em um outro grupo à parte. Aqui nós temos uma imagem, né, de uma bactéria, mostrando a sua estrutura, que ele é um ser muito simples, né? Tem o DNA aqui no centro, essas bolinhas pequenininhas representando rimossomos. Né? Nesse exemplar, ele tem algumas estruturas adicionais, como a questão do flagelo, parede celular, né? Fímbrias, que são essas estruturas que ajudam na locomoção. Mas nem toda bactéria é igual. Isso aqui é só para a gente ter uma noção de como é a estrutura das bactérias. As bactérias têm formas e tipos. Né? Por exemplo, nós temos esse formato bacilo, que é essa estruturinha verde aqui à esquerda. Né? Esse bacilo pode formar colônias, como está mostrando esse exemplo aqui, parecendo uma correntinha, que são chamadas de streptobacillus, que é uma colônia de bactérias no formato bacillus. Nós temos outros exemplos que são chamados de vibriões, que parecem uma vírgula. Espirilo, que é esse formatinho todo torto, parecendo um bastãozinho, um macarrãozinho, algo do tipo. Então ele tem esse formato também. Nós temos a formato coco, né, que são essa circularzinha. Ela pode formar colônias diplococo, ou seja, associação de duas bactérias. Pode formar sacinas, que é um formato de cubo. Né? Streptococo, que vai formar uma fileirinha, como se fosse um colarzinho, né, de bactérias, que é um tipo de colônia. Ou estafilococcus, que é um amontoado de células, um amontoado de bactérias. Então ela pode ter esses formatos. Aqui nós temos um exemplo de uma estrutura interna de uma cianobactéria, que é um grupo de seres vivos que fazem fotossíntese. Então, até nessa estrutura já está mostrando lâminas de clorofila. Se tem clorofila, é a estrutura que vai absorver a luz solar e produzir o carboidrato que esse ser vivo precisa. Então, ele absorve a luz solar e ele faz fotossíntese. Aqui nós temos um exemplo de um local onde a gente pode encontrar as árqueas. As árqueas é um grupo de ser vivo que ela habita ambientes em que nenhum outro ser vivo consegue habitar. Né? Como regiões de águas quentes, regiões com taxa de salinidade muito alta. Então, ela tem uma estrutura que permite ela sobreviver nesses ambientes extremos. Em relação ao metabolismo, né? Nós temos as que são autotróficas, que fazem fotossíntese, que é o caso das cianobactérias. Nós temos as autotróficas por quimiossíntese, que é o caso de algumas bactérias. As que respiram
têm respiração aeróbica, ou seja, precisam do oxigênio para viver. As que são anaeróbicas facultativas, ou seja, aquelas umas que podem ou não usar o oxigênio para viver, para elas tanto faz se tem ou não tem oxigênio. Aí as que têm respiração anaeróbicas obrigatórias ou estritas. São aqueles grupos de bactérias que, na presença do oxigênio, elas morrem. Então o oxigênio é tóxico para esse grupo de bactérias. Por isso que alguns grupos de bactérias, por exemplo, quando a gente faz uma machucada, a gente passa, por exemplo, água oxigenada, porque se tem alguma bactéria que é anaeróbica ali, né, ela vai morrer com a presença do oxigênio. Como é que as bactérias se reproduzem? Né? Então ela pode ter um tipo de divisão que a gente chama de divisão binária ou bipartição, também chamada de cisciparidade. Como está mostrando nesse exemplo aqui à direita em azul. Né? Eu tenho uma bactéria, né, ela dobra a quantidade de DNA que ela tem dentro dela e depois começa a se dividir, se formando duas bactérias separadamente. Então, esse processo é um processo reprodutivo. Né? Já que ela é muito pequena e não tem gametas, então esse é o método mais rápido e eficiente para esse grupo de seres vivos se reproduzir. Mas esse grupo de seres vivos eles podem também fazer conjugação. O que é isso? Eles podem compartilhar o material genético que eles possuem, como está mostrando nesse exemplo aqui. Nós temos um exemplo de duas bactérias. A bactéria da direita está compartilhando o DNA dela, que é essa fitinha vermelha que está sendo atravessada, para outra bactéria. Então, isso vai ocorrer uma variabilidade genética, é como se fosse uma reprodução sexuada, né? Só que não envolve gametas. Então, dessa forma, elas podem ocorrer a variabilidade genética de bactérias. Bactérias também causam doenças. Né? O contágio delas... Opa! Fala, Letícia. Professor, qual que é a diferença entre quimiossíntese e fotossíntese? Isso está relacionado ao método que ela obtém a energia para produzir o carboidrato. Por exemplo, fotossíntese, o nome já fala foto, ele depende de luz. Então, a luz é que vai agitar as moléculas dentro desse indivíduo e ele vai conseguir produzir a partir do carboidrato, da água e dos sais minerais, produzir o carboidrato. Quem faz quimiossíntese, não, ele precisa de outros materiais, ele precisa da oxidação de materiais, ou seja, por exemplo, vamos usar, por exemplo, o ferro. O ferro ele pode oxidar, quer dizer, ele pode enferrujar. Esse ato de enferrujar, ele gera energia. Então, algumas bactérias aproveitam essa energia da oxidação do ferro para produzir seu carboidrato. Entendeu? Então, essa é a diferença. Essas que produzem o carboidrato não precisam de luz. Ela precisa de outros materiais, ela precisa que ocorra uma reação química próximo dela para ela utilizar para produzir seu alimento. Mais ou menos compreendido? Beleza, obrigada. Ok. Seguindo então. Bactérias causam doenças. Então eu não vou citar todas as doenças, porque nossa aula fica menor um pouquinho, só para a gente falar de maneira bem geral. As doenças causadas por bactérias, assim como as causadas por vírus, ela pode ocorrer, por exemplo, por vias respiratórias. Então, se a pessoa espirrar ou algo do tipo, dependendo do tipo da doença, ela pode se ocorrer por esse motivo. Também pode ocorrer por picada ou mordida de animais. Então, assim como, por exemplo, algumas viroses, também pode acontecer dessa forma. Pode acontecer por objetos contaminados, né? Contato direto. Que objetos contaminados? Pode ser talheres, pode ser roupa, vai depender do tipo da doença causada por bactérias. Contato direto, quando você está próximo de alguém que está doente. Ato sexual também pode ocorrer algum tipo de doença. Água contaminada, ou seja, a pessoa que não tem acesso à água filtrada, ou que não tem filtro, não ferve a água, então essa água não está na boa qualidade, pode ocorrer o contágio da doença. Né? Alimentos contaminados também pode acontecer. Então, a maioria das doenças causadas por bactérias tem duas relações muito fortes, que são o saneamento básico e a higiene pessoal. O que é o saneamento básico? Né? Ter água tratada, né? E ter tratamento de esgoto. Né? Se a pessoa tem esses dois tipos de tratamento, ele evita boa parte das doenças, porque boa parte dessa doença ela usa como via de regra a água. Pode ser a água para consumo humano, ou pode ser a água para higienizar ou regar a horta. Então, se ela está contaminada, automaticamente ela vai contaminar o alimento. Então, a pessoa pode contrair essa doença. Então, o saneamento básico é extremamente importante. Outra questão importante também das doenças causadas por bactérias é a higiene pessoal. Né? É muito parecido com a questão, por exemplo, da doença do momento, que é o coronavírus, né? Que é o Covid-19. Né? Falar da questão de lavar as mãos. Então, lavar as mãos é importante. Ela também evita doenças causadas por bactérias. Se você
Você pega, seu alimento está limpo, mas você pega ele com a mão suja, automaticamente a chance de proliferar a doença é muito grande. Então, por isso que lavar as mãos é importante, lavar os alimentos é importante, tomar banho também é importante. Então, ter higiene do ambiente também que você está também é importante. Então, essas doenças, esses dois fatores são primordiais. Ele evita muita coisa em relação à questão dessas doenças. Tá. Alguma pergunta em relação a essas duas questões sobre as bactérias e os vírus? Se manifestem agora. O cale-se até a próxima aula. Né? Vamos lá, alguém tem alguma pergunta? Tudo certo? Tudo certo? Ok. Já que não temos perguntas, eu vou mandar no grupo de vocês essa questão dessa atividade. Da atividade, por exemplo, a primeira que é sobre o vírus, né? As perguntas só estão no link, porque foi as perguntas que eu mesmo elaborei, esqueci de colocar. Eu mesmo elaborei, então lá no link vocês vão encontrar essas perguntas. As sobre o reino Monera, vocês encontram no livro, que é a questão exercício 17 e 18. Né? A da página 40, exercício 3. Então, 3 perguntas são do livro e 4 foi eu que elaborei. Então, vocês vão acessar esse link e enviar as respostinhas de vocês, que são questões de múltipla escolha, e depois vou estar anotando no caderno que foi que respondeu. No ato de você responder o formulário, já aparece, né, a correção para vocês dar uma olhadinha, ok? Beleza, esse aqui é os 2 livros que eu utilizei, que um é o que vocês estão usando agora e o outro anterior. Muito obrigado. Deixa eu fechar aqui a nossa... Professor, Oi. Você vai mandar esses slides lá no grupo? Posso mandar também, posso mandar o vídeo também para quem quiser depois dar uma olhadinha, porque muita coisa